Se eu aumentar mais 10% em juros simples, ele vai para quanto, gente? Ele vai para 120. Muito bem. E se eu aumentar mais 10%? 130. Mais 10%? 140. Por quê? Porque os juros simples, os juros, ele é calculado sempre em cima do principal. E o que é o principal da dívida? É o tanto que você está devendo sem contar com juros. O principal é o valor do saldo sem os juros. Ou seja, nos juros simples, não pode ter juros em cima dos juros. Não pode ter juros em cima dos juros. Os juros é sempre em cima do principal. Ou seja, por isso que é 10% de 100, 10. Aí, mais 10, 120, mais 10, 130, mais 10, 140. Ou seja, ele cresce como uma PA, como uma progressão aritmética. É mais 10, mais 10, mais 10. 2 aumentos de 10, perceba que dá um aumento de 20%. 3 aumentos de 10 dá um aumento de 30%. E 4 aumentos de 10 dá um aumento de 40%. Ou seja, gente, no juros simples, e apenas no juros simples, a taxa de juros, ela é proporcional ao tempo. Vamos lá comigo. 2 aumentos de 10 dá um aumento de 20. 3 aumentos de 10 dá um aumento de 30. E 4 aumentos de 10 dá um aumento de 40. Característica peculiar do juro simples. Olha aí. Característica do juro simples. Bom, e no juro composto? No juro composto, vamos lá. Agora, preste atenção que aqui é a alma do negócio. Agora é a alma do negócio. É entender como funciona o juro composto. Meus queridos, seguinte, no juro composto, se eu aumento 10%, ele vai para quanto? 110. Quando eu dou o próximo aumento de 10%, não é mais em cima do 100, é em cima de quanto? Do 110. Ele vai para 121. São o que a gente chama de aumentos sucessivos ou aumentos cumulativos. O próximo aumento é 10% em cima do 121. Aí ele vai para 133,1. Mais 10%, 146,4. Ou seja, no juro composto, o juro é calculado em cima do saldo, gente. Os juros é calculado em cima do saldo. Ou seja, pode aplicar juros em cima dos juros. Olha que interessante esse comparativo. E ele cresce como uma PG, porque quando eu aumento 10%, é como se eu multiplicasse por 1,10. Mais 10% vezes 1,10. Mais 10% vezes 1,10 vezes 1,10. Cumulativamente. 2 aumentos de 10% não dá 20, dá 21. 3 aumentos de 10 não dá 30, dá 33. 4 aumentos de 10 não dá 40, dá 46,4. Ou seja, a taxa equivalente do juro composto, ela não é proporcional ao tempo. Não há uma proporção entre taxa e tempo. Não há uma proporção entre taxa e tempo. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam, certo? É isso que eu quero que vocês compreendam. Não há uma proporção entre a taxa e o tempo no caso do juro composto. Então, vamos fazer o paralelo. Enquanto que no juro simples, os juros é calculado em cima do principal, no juro composto, o juro é calculado em cima do saldo. Enquanto que o juro simples, os juros é calculado em cima, enquanto que no juro simples não pode ter juros em cima dos juros, no juro composto pode ter juros em cima dos juros. Enquanto que no juro simples ele cresce como uma PA, no juro composto ele cresce como uma PG. Enquanto que o juro simples, a taxa equivalente ela é proporcional ao tempo, no juro composto a taxa ela não é
proporcional ao tempo, tá certo? Então é muito interessante essa comparação, esse bate-bola, que a gente vê bem direitinho como se comporta cada um. Tá tudo tranquilo até aí? Sim ou não? Show! Então é o seguinte, vamos então compreender, quando a gente fala essa história de taxa proporcional, o que eu posso dizer? Quando você tem, certo? Quando você tem 0,1% AD, 0,1% ao dia, 0,1% ao dia. Se você fizer vezes 15, vai dar 1,5% a cada quinzena. Se você... Gente, QI é quinzena, o que é raríssimo aparecer em prova. QI é quinzena. Se você pegar 0,1% ao dia, vezes 30, você vai ter o quê? 3% ao mês. Se você pegar a taxa mensal vezes 2, vai dar 6% ao bimestre. Muito bem. Se você fizer vezes 3, 3 vezes 3 vai dar 9% ao trimestre. Se você pegar a taxa mensal vezes 4, vai dar 12% a cada ao quadrimestre. Gente, QI é quinzena, AQ é quadrimestre. O que cai muito mais é quadrimestre do que quinzena. Se você pegar a taxa mensal vezes 6, 3 vezes 6, 18% ao semestre. Se você pegar vezes 12, vai dar 36% ao ano, tá certo? 36% ao ano. Bom, se você pegar a taxa semestral vezes 2, o quadrimestre vezes 3, o trimestre vezes 4, ou o semestre vezes 6, tudo isso vai gerar 36% ao ano. Isso, é bom ressaltar, é característica peculiar do juros simples, porque apenas no juros simples a taxa ela é proporcional ao tempo. Apenas no juros simples a taxa ela é proporcional ao tempo. Legal? Gente, ó, só quando eu estava lembrando, quando eu estou lembrando aqui, depois quem tiver for postar alguma foto no Instagram aí, depois me marca, viu? Porque eu quero ver as fotos que vindo de cá para lá, porque tá muito, rapaz, tá muito bonito aqui vocês. Vocês já disseram hoje para o espelho que vocês são lindos? Já disseram isso hoje? Rapaz, se vocês vissem aqui essa visão daqui que eu estou tendo, vocês são lindos demais, rapaz, tu é doido. Tá cheio de pessoas alegres, bonitas, assim. Alguns com a cabeça meio dormindo assim, mas tudo bem, isso acontece. Acaba depois do almoço, né? Dormiu mesmo, eu acho que tá. Dormiu? Relaxou? Pronto, ó. Então depois, manda para... É só botar no Instagram, é @Pedro Evaristo. Pronto, né? Só botar Pedro Evaristo lá no Instagram, me localiza lá, adiciona. Eu não sou boçal, pode falar comigo, tá certo? Aí o Facebook, rapaz, Facebook é que eu faz já tempo que eu não uso. Tem 500 e tantas pessoas para eu terminar de adicionar, mas pode adicionar. Depois um dia eu vou olhar, vou parar para agora que deu uma acalmada. Aí as férias agora a gente dá uma tirada. Mas gente, Instagram eu sempre estou dando uma olhada lá. Então marca lá no Instagram, porque sempre tem como marcar, é fácil a gente dar uma olhada lá. O Instagram eu olho mais. Gente, seguinte, vamos então falar de juros simples. O juros simples, eu queria que ficasse claro para vocês que os juros é o quê? É como se fosse aquele aluguel do dinheiro. Então, quando você tem um capital de R$100 e ele vai aumentando 10 reais, mais 10, mais 10, mais 10, até gerar um montante de 140, eu digo que o 100 é o capital, o 140 é o montante, e os 40, que é a diferença, é os juros. Os juros é a diferença entre o montante e o capital, ou, se você assim preferir, o montante é a soma do capital mais os juros. Isso aí não é fórmula. Isso aqui não é uma fórmula. Isso aqui é um conceito. O montante é a soma do capital mais os juros. É um conceito.
A fórmula dos juros é simplesmente CIT. Juros igual a CIT. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu pego o capital e multiplico pela taxa e descubro o juro de um mês. Por exemplo, 100 vezes 10% dá 10. Só que 10 é o juro de um mês. Se eu quero 2 meses, 2 vezes 10. 3 meses, 3 vezes 10. 4 meses, 4 vezes 10. Por isso que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Então é simplesmente você pegar o capital vezes a taxa e multiplicar pelo tempo para você descobrir o juro, certo? O juro de todo o período. Então, simplesmente, você só precisa dessa única fórmula do juro simples, só essa. Tem alguns livros, algumas apostilas que vêm não sei quantas fórmulas. Não precisa, é só essa. Juros igual a CIT. Se você quiser, como montante, é capital mais juros, no lugar dos juros, tu põe quem? O CIT. Eu sei que montante é igual a capital mais juros. Aí no lugar dos juros, você põe o CIT. Pronto, está resolvido o problema. Então, não é uma fórmula, é uma substituição. Você está pegando o lugar dos juros e botando o CIT. Então não é uma fórmula, não precisa botar esse capital em evidência, porque senão fica parecendo uma nova fórmula. Vamos fazer um exemplo. Façamos um exemplo. Um capital de R$800 é aplicado por um ano em regime de juro simples, com taxa de 5% ao mês. Determine quanto é o resgate e o rendimento dessa aplicação. Meus queridos, quando ele falou a palavra resgate, o que é o resgate? O que é o resgate? É o montante, porque eu aplico o capital, o dinheiro rende. Quando eu vou resgatar, o que é que eu resgato? É o que tiver lá de saldo. O resgate é o saldo que tem para eu pegar de volta. Determine o resgate e o rendimento dessa aplicação. Vejamos o seguinte. Capital 800, tá certo? Capital 800, vamos organizar os dados. Capital 800, taxa 5% ao mês. Taxa 5% ao mês. E o prazo, 1 ano, tá certo? E o prazo de 1 ano. Vejamos assim. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que eu tenho que adequar a unidade da taxa à unidade do tempo. Ou seja, você vê aqui, essa taxa está ao mês, mas o tempo está em ano. Então eu não posso trabalhar com a taxa e o tempo em unidades diferentes. Eu vou fazer o quê? Eu posso pegar, só um segundo, isso aqui é juro simples ou é juro composto? Simples. Se é juro simples, a taxa ela é proporcional ao tempo. Então no lugar de 5% ao mês, como o ano tem 12 meses, se é 5% para cada mês, 5% mais 5%, 5%, é 5% para cada mês. Acumulando em 12 meses vai dar o quê? 60% ao ano. Então eu posso trabalhar com 60% ao ano em 1 ano. Ou eu posso pegar esse 1 ano e escrever como sendo quem? 12 meses. Então vejamos. Juros é igual a CIT. Juros é igual a CIT. Vamos fazer bem devagarzinho. O capital quanto é? 800. A taxa, quanto é que eu boto?